Queridos irmãos e irmãs, na primeira epístola de São João, no texto que nós lemos hoje, temos, por assim dizer, duas partes. A primeira parte é uma espécie de exortação de ânimo que São João dá a diversas categorias de fiéis. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno, etc. E depois, ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. É uma frase muito enfática de São João, mas que precisa ser bem entendida. Por quê? O Novo Testamento foi escrito em grego e existem duas palavras para o mundo em grego. Podem ser traduzidas assim. A primeira é a palavra eon, que em geral é traduzida como esta era, ou este século, ou este período, este estado de coisas. Há uma outra palavra que é a palavra cosmos, que designa um mundo material, o mundo mesmo, a criação. Mas, mesmo no caso da palavra cosmos, existem diferentes significados. A palavra mundo é polissêmica, né? Ela tem diferentes significados no Novo Testamento. Ora, representa o mundo como criação de Deus. Então, nesse sentido, o próprio São João diz, remetendo uma palavra de Nosso Senhor. João 3,16, texto conhecidíssimo. Deus amou de tal modo o cosmos, o mundo, que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, nesse sentido, cosmos é esse mundo criado por Deus, o mundo no qual nós vivemos. Então, este mundo, tal como saiu das mãos do Pai, é bom, a criação não é má. O livro do Gênesis diz claramente: Deus viu todas as coisas que fizera e viu que todas eram muito boas. Esse mundo que está aqui, o mundo no qual nós vivemos, é o mundo no qual nós nos santificamos, é o mundo no qual nós passamos essa vida mortal, ganhando, digamos assim, méritos, apoiados nos méritos de Jesus para a vida eterna e assim por diante. Mas a mesma palavra cosmos pode assumir significados negativos. Então, aqui, nesse texto, São João diz: não ameis o cosmon, nem o que há no cosmo. Se alguém ama o cosmo, não está nele o amor do Pai. Então, cosmo aqui é apresentado na sua, digamos assim, dimensão negativa. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o mundo é em si mesmo mal? Que o que há no mundo é ruim? Não é o que São João está querendo dizer. Quando ele diz: não ameis o cosmos, nem o que há no cosmos, se alguém ama o cosmos, não está nele o amor do Pai, ele está nos mostrando que a fé sobrenatural, ela nos projeta para um nível
espiritualmente superior, para um nível, por assim dizer, suprassensível, para algo que não pode ser encontrado aqui. Ou seja, a graça deve nos levar por contínuas assunções até efetivamente chegarmos à união com Deus. Ou seja, um cristão não pode viver aqui nessa terra babando pelas coisas do mundo. Por exemplo, é bom ter um carro? Claro que é bom ter um carro. Mas é melhor ter um carro bom. Todos estamos de acordo com isso. Mas para um cristão não tem sentido ficar babando por um bom carro. Ficar preocupado com aquilo. O objetivo da sua vida qual é? É ter um bom carro, ter uma boa casa, é ter muito dinheiro, é ter muitas coisas. Não, um cristão não ama o mundo nesses termos. Ele sabe que um carro em si mesmo é bom, que uma casa em si mesmo é boa, que a terra é boa. Mas nós estamos aqui para algo maior, para conhecermos Deus, para termos intimidade com Cristo. Então, nós aprendemos, inclusive, a mortificar em nós o amor, o fascínio que as coisas da terra exercem sobre nós. E aí nós entendemos o versículo seguinte. São João diz, leio novamente o 15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Os autores espirituais católicos desenvolveram esse versículo assim, a exaustão. Qualquer tratado de teologia espiritual mais sério tem uma reflexão assim, exaustiva, sobre o que tradicionalmente é chamado de a tríplice concupiscência. Os autores espirituais dizem, com razão, que esses três desejos, a palavra concupiscência significa desejo, esses três desejos, eles estão enraizados no amor próprio desordenado. Santa Catarina de Sena, por exemplo, no Tratado sobre a Divina Providência, fala exaustivamente sobre o amor próprio desordenado, o qual, numa linguagem mais moderna, nós chamaríamos de egoísmo. Ele é a raiz de onde brotam essas três concupiscências, esses três desejos. E esses três desejos, eles estão, digamos assim, numa certa ordem. Nós temos um desejo pelas coisas exteriores, é a concupiscência dos olhos. Nós temos desejo pelas coisas da carne, da nossa pele, do nosso corpo. Então nós temos a concupiscência da carne. E no nível mais profundo, nós temos um amor desordenado pela nossa própria excelência. Essa é a soberba da vida. É o orgulho, é a arrogância. Então, todas as coisas terrenas que nós desejamos podem ser sintetizadas nesses três desejos. Ou nós desejamos os bens exteriores, ou nós desejamos o prazer, ou nós desejamos esse tipo de contentamento que é mais espiritual e é mais maligno, que é o orgulho, que é o amor pela nossa própria excelência.
Os homens, em geral, andam atrás disso daí. Se eles não estão, digamos assim, enxertados em Cristo, e se neles não há o amor do Pai, então o desejo por conhecer a Deus, o desejo pelas coisas espirituais, o que existe neles é o amor por essas três concupiscências. Então, eles vão passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro. Então, o pessoal quer ficar rico. E o pobre não percebe. Quanto mais ele trabalha, parece que ele fica mais lascado ainda, né? Há um mistério aí. Quem enriquece são sempre as grandes corporações, o sistema bancário que não para de crescer e assim por diante. Mas a ilusão das riquezas nos cega. Ou senão vamos atrás de prazeres físicos. Prazer do sexo, o prazer da comida, da bebida, dos gostos. E nós ficamos ali viciados em sabores. Hoje em dia isso também vai muito de moda. Nós estamos na época dos grandes programas, até de disputa culinária. Né? E tem gente que se aburguesa nessas coisas, né? Então a pessoa, sei lá, bom, estamos em dias de festa, né? Então gasta, assim, tempo com aquela idolatria da comida, é um negócio um pouco desagradável, né? Coloca a comida assim no centro das preocupações, muito comum hoje em dia. Prazer carnal. E, por fim, o amor pela vaidade. Então, isso aqui tem muitas manifestações. Desde, por exemplo, ter inveja dos outros, ou ter raiva dos outros, porque nós achamos que eles estão tirando algo de nós, e assim por diante. Até por parte de Deus, uma espécie de desnecessidade pelo Senhor, então nós não queremos rezar, nós não queremos as coisas espirituais, ou arrogância mesmo, eu não preciso de Deus, eu estou bem, eu não necessito dele. São manifestações, digamos assim, um pouco mais concretas, desses três desejos que existem em nós. Então, o que São João está dizendo? No fundo, ele está dizendo o seguinte: aonde estão esses três desejos, aonde eles imperam, ali não está o amor do Pai, porque o cristão, ele aprende a se livrar disso daí, a se livrar. Então, ele não quer saber da opulência, do acúmulo, depois ele mortifica a sua carne, depois ele procura enxergar-se assim como alguém falho e limitado, como de fato nós somos. Ele é realista, ele enxerga o seu pecado, ele percebe que é pecador. O cristão, digamos assim, se ele medita as Escrituras, ele entende o versículo seguinte: ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, um dia nós vamos morrer, então as coisas da terra não foram mais sentidos para nós. A nossa carne vai apodrecer, vai ficar só a nossa alma. E o nosso eu será, digamos assim, revelado para nós na sua verdadeira dimensão, enquanto totalmente dependente de Deus. Ora, como é que nós fazemos para que, desde já, nós nos coloquemos, digamos, nessa dimensão correta, nessa dimensão realista, do ponto de vista sobrenatural? Nós temos que considerar as verdades eternas. Temos que pensar muito que nós vamos ter que estar diante de Deus, que um dia nós vamos abandonar esse mundo, e que o que importa é o bem que nós tivermos feito, são as nossas boas obras. Bom, essas três concupiscências, elas são, por assim dizer, o símbolo da tirania das coisas criadas contra Deus. Mas dentre elas, na modernidade, uma se exacerbou.
que é a usura. O amor pelas coisas da terra, pelos bens criados. Então, desde a Idade Moderna, com o desenvolvimento do sistema financeiro, então o amor pelos bens terrenos ocupou o coração dos homens e foi crescendo a tal ponto que hoje praticamente ele constitui o núcleo da alma da maior parte das pessoas. Até o começo da modernidade, até o século XV, por aí, a igreja era muito severa com os fiéis. Então, por exemplo, era terminante, é pecado mortal se um cristão praticasse usura. Ou seja, ele empresta a juros. Isso era pecado mortal. Era pecado mortal a pessoa querer lucrar demais. E a igreja sempre dizia para os cristãos: você tem que ficar com a parte do seu salário que ela é para você se sustentar e para você levar uma vida digna. Mas o que excede isso, você precisa praticar caridade, tem que dar esmolas, tem que ser generoso, tem que ofertar. A igreja sempre foi contra o acúmulo. Isso é parte da doutrina católica. Contra o acúmulo desordenado. Bom, quando o sistema financeiro começou a se formar na Europa, no século XV, por aí, ele foi se desenvolvendo, depois veio o mercantilismo, depois veio o capitalismo, e assim por diante, isso foi se sofisticando. Hoje, praticamente ninguém nem pensa mais nisso. Todo mundo já vive com a ideia de que a gente tem que acumular, ter muito dinheiro, quanto mais melhor, e muito, e muito, e muito, e muito. E os outros a gente só dá alguma coisinha se sobrar, se tiver um pouquinho a mais. Inclusive, se a gente chega com um papo desses de generosidade, as pessoas olham para nós e falam: olha, parece que é meio de esquerda você, hein? Tá pregando aí que a gente tem que ajudar o pobre, etc. Porque as pessoas não entendem mais o desapego que o cristão tem que ter pelos bens criados. São Tiago diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Ele diz na sua epístola. E, de fato, qual é a raiz de todos os males da modernidade? O amor ao dinheiro. Tudo começou quando se começou a praticar a usura de uma maneira descontrolada, e a própria igreja disse: bom, acho que deixa para lá esse assunto, não vamos pensar nisso, porque parece que as coisas estão mudando, e aí a coisa se impôs e pronto. Quando, no século XIII, os banqueiros judeus estavam espalhando a usura pela Europa, São Tomás mandou uns frades irem atrás deles para entenderem o que é aquilo e fez uma avaliação moral condenando aquela prática e, de fato, naquele período a igreja até perseguia isso daí, com, digamos assim, severidade, até dizendo que era crime em que as pessoas que praticassem essas coisas deviam ser presas na época, né? Bom, na atual circunstância que nós vivemos, nós precisamos apenas vigiar sobre o nosso coração. E pensar, né? Olha, eu preciso pensar mais nos bens sobrenaturais, tenho que ser mais generoso, tenho que ser bondoso, eu não posso ter tanto apego às coisas terrenas, daí eu tenho que tirar força também para mortificar um pouco esse meu gosto pelo prazer. Eu não posso ter a tríplice concupiscência me dominando. Nós temos que ter essa consciência. Estamos aí na antevéspera do Ano Novo, né? O pessoal cantava antigamente, né? Adeus Ano Velho, feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Muito dinheiro no bolso, como se isso fosse a solução de todos os problemas. Não. Na verdade, essa é a causa de todos os problemas.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós temos que nos mortificar, temos que dominar esse fascínio que as coisas da terra exercem sobre nós para termos verdadeira vida espiritual. Ou seja, priorizarmos a relação com Deus e deixarmos, sobretudo, que as necessidades do próximo gritem no nosso coração, para que assim nós possamos servi-los.